Olá, hoje o tema que nós vamos tratar aqui com o Dr. Valdemar é sobre a reabilitação profissional. Mais especificamente, nós vamos tratar sobre a reabilitação de funcionários ou de trabalhadores de baixa renda. Antes de mais nada, doutor, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco o que é a reabilitação profissional com relação ao INSS e quando ela ocorre. Eu queria que você desse uma pequena explicação para a gente do que é isso, como que isso acontece. Bom, doutor, a reabilitação profissional é um procedimento que consta na Lei 8.213 do ano de 1991, especificamente no artigo 62, englobado ali no benefício de auxílio-doença, e também no artigo 89 da mesma lei. É um procedimento disponibilizado tanto para o segurado, para o trabalhador, quanto para os seus dependentes. E para ter acesso a esse serviço, na verdade não é um benefício, é um serviço da Previdência Social, em que o objetivo desse serviço é recuperar a condição de trabalho desse segurado para ele exercer uma nova atividade profissional para prover a sua subsistência. Na maioria dos casos, doutor, ocorre essa questão da reabilitação profissional quando o segurado ele está incapacitado, recebe por um período o benefício de auxílio-doença normalmente e depois ele é encaminhado para essa reabilitação quando é constatado que ele não consegue mais retornar a exercer as mesmas atividades que ele exercia antes daquela sequela, antes daquele problema de saúde que deixou ele incapacitado. Então, após receber o benefício de auxílio-doença durante um período e após passar numa perícia médica pelo médico do INSS, esse trabalhador é encaminhado para a reabilitação profissional para que o INSS deixe ele em condições de retornar numa outra atividade ou na mesma empresa ou então em uma outra empresa. Mas, doutor, o funcionário é obrigado a se submeter a essa reabilitação sob pena de alguma coisa? Como é que funciona isso? Exatamente, doutor. O próprio artigo 62 e seguintes da Lei 8.213, que trata do auxílio-doença, determina que o não comparecimento à reabilitação profissional por parte desse segurado que está recebendo benefício por incapacidade seja a suspensão e até o cancelamento do benefício. Então, o trabalhador, o segurado do INSS que está recebendo esse benefício, ele é obrigado a se submeter a essa reabilitação profissional, senão tem o seu benefício cessado. Bom, doutor, eu me ponho a pensar, diante dessas suas explicações, que essa questão da reabilitação profissional, ela deve ser um pouco mais custosa, um pouco mais difícil para o trabalhador de baixa renda, com baixa escolaridade. Eu acho que deve existir um certo conflito na hora que esse funcionário ele é obrigado, pelo que o senhor explicou, a fazer uma reabilitação e voltar para a empresa numa função que na verdade não é a dele. Deve ser uma situação conflitante, né, doutor? Como que o INSS lida com isso? Qual que são os direitos dessas pessoas? Perfeito, doutor. O primeiro ponto a ser observado nessa questão, que é bastante relevante, se esse procedimento de reabilitação proporcionado pelo INSS, ele é efetivo, ele funciona, ele de fato capacita esse trabalhador para voltar numa função que seja compatível com a que ele exercia antes dele permanecer incapacitado e receber o benefício por incapacidade. E antes até da gente entrar nessa questão se esse procedimento de reabilitação funciona ou não, existe a questão da responsabilidade por esse cidadão que se encontra incapacitado e muitas vezes é forçado a retornar ao trabalho, mesmo sem recuperar sua saúde, está apto a retornar ao seu trabalho com a saúde em perfeitas condições e também sem ter uma qualificação correta e adequada para, se naquela empresa ele não conseguir uma recolocação adequada, ele no mercado de trabalho conseguir uma reinserção profissional para prover o seu sustento e a da sua família. Infelizmente, doutor, embora a ideia seja boa, a previsão legal ela é bem estruturada, mas não existe uma efetividade nesse processo de reabilitação profissional. Principalmente, e eu quero enfatizar aqui que é a pessoa que mais sofre, que o doutor mencionou, é aquele trabalhador com pouca instrução. Por quê? Porque esse trabalhador, ao ser submetido a esse procedimento de reabilitação profissional, ele não encontra no mercado de trabalho uma nova oportunidade de emprego, porque muitas vezes a atividade que ele exerce, ele não consegue encontrar muitas opções que seja ali condizente com a sua condição social e psíquica também.
Então, muitas vezes, esse trabalhador ele passa por um procedimento de reabilitação e, ao retornar na empresa, mesmo o médico da empresa constatando que ele não recuperou saúde e também não tem como recolocar ele numa outra atividade, a empresa muitas vezes recebe esse trabalhador e aí começa um outro problema, porque esse trabalhador ele é submetido a um subemprego e muitas vezes nem subemprego ele fica, na verdade ele muitas vezes fica numa sala ocioso, apenas para ocupar ali o período, e isso leva a uma situação extremamente constrangedora para esse trabalhador, não só para com seus empregadores, mas principalmente com seus colegas de trabalho, que gera até um certo preconceito. Doutor, eu não quero fazer nenhuma menção ideológica, nem fazer um juízo de valor, mas pela problemática que o senhor está me falando, o senhor acredita que hoje o INSS usa isso como uma forma, esses elementos judiciais bem estruturados, como o senhor falou, de uma boa ideia que seria a reabilitação, simplesmente para cortar os benefícios e empurrar esse problema para a iniciativa privada? O senhor vê dessa forma? Eu vejo sim, doutor. E, na verdade, o problema é bem profundo, não é tão simples quanto se parece. Na verdade, deveria existir uma política de prevenção de acidentes de trabalho, uma fiscalização mais efetiva das empresas, para justamente prevenir que aquele trabalhador chegue numa situação de doença profissional ou acidente de trabalho, permaneça incapacitado e depois não consegue retornar nem para a mesma empresa e nem para uma outra empresa depois de passar por esse procedimento de reabilitação. Então não existe uma fiscalização preventiva efetiva, porque se isso ocorresse, resolveria todo o problema, porque evitando que esse trabalhador permaneça incapacitado com um acidente ou doença profissional, o setor público vai ganhar, porque o INSS vai economizar o pagamento de um benefício por incapacidade. Sim. A empresa vai ganhar, porque ela vai permanecer com aquele funcionário e não vai precisar repor. Eu digo mais até, doutor, eu acho que o senhor tem razão nesse sentido e poderíamos ir até muito mais além. Se o Estado tivesse a capacidade de criar mecanismos de prevenção às doenças, também iria cair na mesma situação, porque mesmo os benefícios por auxílio-doença que não estão ligados à doença ocupacional ou acidente do trabalho também iriam ser... Exatamente, doutor. Só que nós sabemos que isso não existe. E o que temos é um procedimento de reabilitação que ele não funciona e o trabalhador, o segurado do INSS que mais sofre as consequências é justamente aquele de baixa instrução, porque ele, além de não conseguir retornar para o mesmo posto de trabalho, na mesma empresa que ele exercia atividade, quando retorna, esse trabalhador se sente tão constrangido que ele ou pede demissão ou simplesmente ele não comparece mais na empresa e acaba sendo demitido por justa causa. Então isso acarreta um problema que é gravíssimo, não só do ponto de vista econômico para a empresa e para o trabalhador, mas também para o próprio poder público que deve realizar o pagamento do benefício por incapacidade. Bom, doutor, a pergunta que está na minha cabeça desde a hora que o senhor começou a falar sobre a ineficiência disso e como o segurado de baixa renda ou baixa escolaridade ou baixa técnica, ele tem a pergunta que não quer calar, é a seguinte, doutor: o que faz esse segurado que está numa situação dessa, eu digo de infração tanto a sua dignidade da pessoa humana, o que esse funcionário, o que esse segurado ele deve fazer? O que a justiça, o que a lei pode contribuir para ele nesse sentido? Qual é o próximo passo que ele deve fazer? Perfeito, doutor. Bom, o primeiro passo é ele reunir toda a documentação que ele tem em relação à incapacidade laboral dele, a situação clínica que levou ele a ficar afastado do seu emprego e receber, ou não, às vezes o INSS até nega o benefício por incapacidade, nega o auxílio-doença. Mas o primeiro passo é ele reunir todos os seus documentos clínicos, laudos médicos, receituários, que provem a incapacidade dele. E uma vez constatado que de fato ele não estava em condições de retornar ao trabalho, não tinha recuperado a sua saúde para retornar ao trabalho, cabe a esse segurado buscar, através da Justiça Federal, a concessão do benefício ou de restabelecimento ou concessão do auxílio-doença, ou até mesmo a transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, se for detectado que a incapacidade dele é total
e permanente. E também pode ocorrer também o pedido do benefício de auxílio acidente, porque uma vez que esse trabalhador é submetido ao procedimento de reabilitação profissional, é que ele não conseguiu se recuperar para exercer a mesma atividade que ele exercia antes de se afastar da empresa. Então aí já fica evidenciado pelo próprio órgão público que houve uma redução da condição de trabalho desse segurado que levou ele à necessidade de passar por uma reabilitação. E aí fica muito bem caracterizado o benefício de auxílio acidente, que é o benefício que ele recebe 50% do seu salário, vitalício ou até ele obter e pode benefício continuar de trabalhando. Perfeitamente. Ele readaptado numa outra atividade, ele vai exercer essa nova atividade e concomitantemente receber também o benefício de auxílio acidente. Bom, doutor, eu acho que assim a gente fecha a questão, a partir do momento que o senhor deu uma alternativa para essa situação que, além de ser uma situação jurídica, é uma situação social que incomoda a todos nós. Quero te agradecer muito e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de enorme serventia para muita gente. Perfeito, doutor. Eu agradeço o nosso bate-papo, né, e poder esclarecer essa questão que é tão relevante. E eu quero convidar o pessoal que está assistindo o vídeo aqui até o final, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento ou até mesmo alguma sugestão, nós estamos aí à inteira disposição, basta preencher o formulário, deixar suas dúvidas, se esse vídeo estiver no YouTube ou no nosso site, que é o saberalei.com.br, que nós aí podemos aí trocar ideias e responder com a maior brevidade possível. Ok, doutor. Muito obrigado.